E aí, velho, de boas? Eu sou o professor Kraus e eu estou aqui com você de rolê em Jampa, essa cidade maravilhosa. Você que já é de casa, vai deixando tua curtida. Você que não é, deixa a curtida e aproveita para se inscrever no nosso canal. Você é meu convidado para bater um papo hoje esperto sobre um pensador francês chamado Michel Foucault. Foucault foi um dos maiores pensadores do século passado, formado em filosofia e psicologia de uma família de médicos e que foi autor de livros muito importantes academicamente. Nós temos aí a Microfísica do Poder, nós temos um outro livro importante chamado Vigiar e Punir, dentre tantos outros livros importantes desse pensador genial. Foucault procurou analisar as formas com que a sociedade ela vai construindo a verdade e o saber. Como ele foi muito influenciado por pensadores como Freud, Marx, Nietzsche e Heidegger, o seu pensamento ele é bem controverso e a sua análise ela é bastante crítica. Ele vai perceber que cada época possui uma episteme, cada época possui um saber e de certa forma aquele saber ele é base para legitimar a verdade, a beleza, o que é considerado lícito e aquilo que também é considerado são. Então, Foucault vai fazer uma investigação a respeito da história da sexualidade, a história do crime, a história da loucura, e ele percebe que mesmo na modernidade, com o iluminismo prometendo libertar o ser humano a partir da razão, na verdade não alcançamos tanta liberdade assim, porque a modernidade criou espaços racionais que vão disciplinar tanto as mentes quanto os corpos das pessoas. Essa história de corpos dóceis e de mentes dóceis tem um quê de civilizacional na medida em que civilização, do ponto de vista clássico, é compreendido como repressão e controle de tudo aquilo que é natural. Então Foucault percebe que esses espaços de poder e de disciplina, eles são espaços que de certa forma vão adestrar os seres humanos a pensar de uma determinada forma e a ser de uma determinada forma. Então ele vai analisar a estrutura do quartel, do hospício, do presídio e da escola, e ele vai percebendo que há uma certa uniformização, uma padronização da conduta desses indivíduos. E Foucault conclui que o ser humano moderno, ele é tratado como objeto. Ele afirma que o ser humano, o homem, é um projeto recente, um projeto muito novo e que está prestes a se acabar. O ser humano é tratado como um sujeito, sim, mas também tratado como objeto da ciência. E o fato de ser objeto da ciência faz com que mecanismos possam ser criados e aperfeiçoados para controlar o ser humano. Ele também recorre a uma metáfora do panóptico, inspirado em um pensador chamado Jeremy Bentham, para falar de formas de poder que outrora eram verticais, um poder mais central, que é de cima para baixo. Mas ele percebe que essas formas de poder, elas vão mudando na modernidade também, vão ficando horizontais. Foucault conclui que toda relação social é uma relação de poder e que o saber, assim como as funções que o indivíduo desempenha na sociedade, podem oferecer vantagens e desvantagens nessas disputas e nessas tensões de poder. Bem, isso foi uma interpretação do professor Kraus sobre um pouco do pensamento de Foucault para provocar você a se aprofundar ainda mais num pensamento e numa teoria tão complexa desenvolvido por um cara tão genial. Continue acompanhando o nosso canal, compartilhe o vídeo, comenta, marca aí as notificações também. Você é sempre bem-vindo aqui. Muito sucesso para você e um abraço também.